E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa super aula? Já vou adiantar para você, quero que você já se prepare para essa super aula, que realmente o professor preparou. Os pontos principais que você tem que saber vai estar constando nessa aula e faça sua matrícula. Não perca tempo, faça sua matrícula para o nosso reta final, que vai começar dia 17 de junho, que serão 2 semanas alucinantes, preparando você para o 29º exame de ordem, ok? Então fica o convite, dia 17 de junho, presencial, reta final, aqui no Lar Concurso. Um abraço. Clique lá. Vamos lá, senhores. Boa tarde a todos. Pelo que vejo aqui, pelo menos 70% foi meu aluno, né? Mas tem muita carinha nova aqui. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Stanley Costa, eu sou professor de Direito Civil, Processo Civil, né? Professor universitário e também professor de cursos preparatórios, tanto para exame da OAB, carreiras jurídicas, carreiras de tribunais, carreiras policiais, onde eu consigo lecionar uma matéria mais chata do que constitucional, mais chata que administrativo, que é estatuto. E terei o prazer de encontrá-los todos os sábados daqui até a prova. Tá? Serão 3 aulas de civil, 3 aulas de processo civil. Pouco, muito pouco, porque são 8 semestres de civil, né? E mais 4 de processo. O que significa, para aqueles que já deram uma olhada na apostila, viram o tamanho dela, né? É bom vocês estarem super animados na última aula, tá? Porque a gente vai trabalhar bastante. Tá? E que bom que filma, né? Que bom, porque assim a gente vai passar bem mais rápido a nossa aula e você vai ter o compromisso comigo de assisti-la depois, né? Então, depois assiste com mais calma, parando, etc. Veja bem, senhores, eu falei, mas de fato, poucas aulas, até porque é uma revisão, né? 3 aulas civil, 3 aulas de processo civil, o que significa dizer que o nosso objetivo, quando pensamos esse revisaço, final do semestre passado, é de que realmente a gente vai tentar norteá-los, tá? Indicar aquilo que tem sido mais cobrado, aquilo que, conforme pesquisa que fizemos, cai em maior quantidade, mas é indispensável também a dedicação a vocês durante a semana. Tá? Vai auxiliá-los bastante o nosso curso, não tenho dúvidas disso, dúvidas nenhuma. Mas é indispensável a dedicação de vocês ao longo da semana, primeiro assistindo todas as lives. Tá? Então, nossa apostila tem 150 slides, é certo que a gente não vai acabá-la hoje. Tá? Então, nossa primeira live, na sexta-feira que vem, a gente vai concluir o que faltar hoje. Então, preciso que vocês assistam, se não ao vivo, pelo menos depois no YouTube da Lá Concursos. Tá? Além disso, você já pode ler o que faltar, né, da nossa aula durante a semana, já preparando para a nossa live, já preparando para a semana que vem. Aqueles que me conhecem, que me seguem lá no Instagram, sabem também que eu tenho um canal lá no YouTube, e aí é para vocês, a gente vai fazer um pacto, obrigatoriamente vocês, tá? Vão assistir todas as dicas de civil que estão lá. São 30 dicas. Tá? São 30 dicas de 2 minutos que estão lá na minha página do YouTube. Mais ou menos. Você vai assistir todas as 30 dicas. Tá? Com fundamento naquilo que tem sido mais cobrado. Além de assistir nossas lives, fazer a leitura do nosso material e estar aqui presencialmente. A gente vai ter uma aula bem mais acelerada do que o normal. Tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, anotem e me enviem que eu vou respondê-las com toda certeza. Mas a gente não tem tempo para poder ficar respondendo perguntas, porque a gente tem um plano para poder cumprir. Tá? Em civil, nós vamos trabalhar aqui presencialmente parte geral, pesquisas que a gente faz já há alguns anos. Parte geral é um dos pontos mais cobrados na OAB e propositalmente pela FGV. Porque vocês estudam parte geral, 2º e 3º semestre da faculdade. Tá? Então, por isso, inclusive, cai muito e o índice de erro é altíssimo. Altíssimo. Depois, aula que vem, aula super empolgante, preferida de todos os alunos, direito das obrigações. Né?
Exatamente. Tá? Direito das obrigações, melhor matéria de direito civil. Tá? Cai demais na OAB. Enquanto disciplina autônoma é a matéria mais cobrada de direito civil, tá? Direito das obrigações, ali próximo a obrigações, parte geral. Mas, poxa, parte geral a gente tem várias disciplinas. Pessoa natural, pessoa jurídica, bens, domicílio, fato jurídico, prescrição, decadência. Só obrigações é a matéria mais cobrada em direito civil. Tá? Então, a gente vai rever ali aquelas partes de obrigação de dar coisa certa, dar coisa incerta, obrigação de restituir, fazer, obrigação solidária, o índice de erro altíssimo, altíssimo. E na nossa última aula de civil, família e sucessões. Parte da família aqui é bastante cobrada, diz respeito a casamento, regime de bens, união estável, né, e sucessões, sucessão legítima. Também costuma cair bastante. Tá? E ao longo das nossas lives a gente vai cumprir direito das coisas, posse e propriedade, também um pouquinho de direito contratual, ali vício redibitório, vício evicção, que também são matérias muito cobradas. E assim a gente começa processo civil. Processo civil vamos bater parte geral também, competência, condições da ação, falar um pouquinho sobre intervenção de terceiros, litisconsórcio, primeira aula. Segunda aula, procedimento comum e tutelas provisórias para fechar, tá? Com recursos, também matéria bastante cobrada. Assim, a gente vai passar por tudo de mais importante. 80% das questões já cobradas pela FGV, a gente vai responder todas nessas 6 aulas. Ok? Portanto, animação absoluta, pode dar uma alongada aí no dedo para você já poder fazer as anotações, porque agora a gente começa, né? E bem, senhores, primeira aula nossa de Direito Civil, parte geral do Código. Tá? Do artigo 1º ao artigo 232, nós vamos passar por todos os principais pontos. Se não concluirmos aqui, primeira live nossa, a gente termina a matéria. E, evidentemente, resolvendo aqui questões anteriores da FGV, questões de outros concursos também, porque a FGV tem tentado aplicar uma ideia de não repetição, embora na última prova tiveram pelo menos umas 3 idênticas a questões anteriores. Então, a gente vai pegar também um pouquinho de outros concursos para resolvermos aqui. E quando a gente fala de parte geral do Código Civil, literalmente vamos começar pelo início, tratando sobre pessoa natural. Sabemos, isso não vai cair na sua prova, porque é muito fácil, né, que existem 2 pessoas, pessoa natural, pessoa jurídica. Pessoa natural, aquela dotada de estrutura biopsicológica. Pessoa jurídica, corporação, agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade. Ou fundação, que é a dotação de bens para uma finalidade específica. Isso aqui vale a pena lembrar. Tá? Não se esqueçam, fundação não é grupo de pessoas. Tá? Não está no material, porque pessoa jurídica não tem um índice tão grande de cobrança, mas vale a pena lembrar, fundação não é grupo de pessoas. Fundação é dotação de bens. Dotação de bens. Essa, inclusive, é a diferença de fundação para associação. Né? Uma vez que tanto uma quanto a outra não tem finalidade econômica. E o detalhe também importante, a fundação é a única pessoa jurídica que pode ser criada por testamento. Por testamento, isso a gente vai falar um pouquinho em sucessões. Mas nosso foco, pessoa natural. E tratando sobre pessoa natural, 3 institutos são fundamentais dentro do direito civil. Tá? E muitos se esquecem dos conceitos, das diferenças entre eles. Por isso que, geralmente, quando a FGV cobra, derruba. Quais são esses institutos? Personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Daí eu sei, tenho certeza absoluta, que boa parte dos senhores, com exceção daqueles que já estão estudando há algum tempinho, focado em OAB, já não se lembram mais das diferenças entre personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Falo isso porque costumava lecionar biodireito no 10º. Né? E quando perguntava isso, no máximo 1, 2 alunos se pronunciavam acerca das distinções. Personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Personalidade jurídica, ali no slide, no seu material, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil.
Por isso que nós não falamos em direito dos animais. Quando nós utilizamos essas expressões, na verdade, é o interesse coletivo na proteção dos animais, porque o animal não tem direito, uma vez que não tem personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Por isso é que personalidade é o atributo que define a pessoa. Na verdade, nós só usamos essa expressão pessoa exatamente por conta da personalidade. Então, só falaremos em pessoas aqueles que são dotados de personalidade. Por isso, personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo que caracteriza a pessoa e é o atributo também que resguarda às pessoas, notadamente naturais, uma proteção mínima por parte do Estado, que nós chamamos de direitos da personalidade. Independente de quem seja, independente de idade, se é dotado de personalidade, terá uma proteção especial por parte do Estado com relação à sua integridade física, moral e intelectual. Direitos da personalidade, que decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana. Então, bastante atenção ao detalhe. As pessoas jurídicas não são, em regra, titulares de direitos da personalidade. Mas o próprio Código Civil vai dizer que, no que couber, elas serão protegidas por esse grupo de direitos, por isso que, inclusive, em matéria sumulada, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, como regra, ela não é titular de direitos da personalidade, por uma razão muito clara. Os direitos da personalidade decorrem da proteção da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Tá? Mas, excepcionalmente, as pessoas jurídicas também serão protegidas por esse grupo de direitos. Por isso, inclusive, podem sofrer danos morais. A capacidade, por sua vez, é considerada na doutrina, não vou me ater a esse detalhe, como medida da personalidade. Preciso falar sobre isso, porque nós temos duas espécies de capacidade. A capacidade jurídica é considerada como a medida da personalidade. Mas nós temos duas espécies de capacidade, a saber, a capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo ou capacidade de aquisição, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. E importa-nos diferenciá-las. Porque, de vez em quando, cai em provas de concurso público, a OAB já colocou dessa forma, a FGV já colocou dessa forma, como capacidade de direito, sendo a aptidão para exercer os atos da vida civil, e, portanto, sendo possível encontrarmos alguma pessoa sem capacidade de direito. E está errado. Está errado. Porque, na verdade, essa explicação está relacionada à capacidade de fato. Capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres. E aí você está corretíssimo em pensar que, poxa, conceito de capacidade de direito é quase o mesmo de personalidade. De fato, porque personalidade foi apresentada como aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, e a capacidade de fato é a aptidão para adquirir direitos. Então, realmente, estão ali tanto que alguns doutrinadores chegam a afirmar que personalidade jurídica e capacidade de direito seriam expressões sinônimas. Não concordo, já informo por quê. Tá? Quem adota essa tese, independente se aqui vai cair na prova ou não, inclusive encontra fundamento, você que trouxe o seu código, né, para uma aula de direito, parece meio óbvio isso, né? Você que trouxe o seu código, artigo 1º do Código Civil vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos. Então, além de personalidade jurídica e capacidade de direito terem conceitos quase idênticos, o Código Civil ainda me diz que toda pessoa tem capacidade de direito. De direito. Todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil, artigo 1º do Código Civil. De fato, toda pessoa, todo aquele que é dotado de personalidade, tem capacidade de direito. Aqueles que, assim como eu, não concordam com serem expressões sinônimas, fundamentam essa afirmação no fato de que, muito embora toda pessoa
tem a capacidade de direito, isso é uma verdade absoluta, toda pessoa tem a capacidade de direito, a recíproca não é verdadeira. Nós encontramos no mundo jurídico alguns entes que têm capacidade de direito, que, portanto, podem titularizar alguns direitos relacionados à sua natureza, mas que não são dotados de personalidade. É o que nós chamamos de entes despersonalizados. Os entes despersonalizados, grandes exemplos: espólio, massa falida, herança jacente, herança vacante, condomínio, como o nome sugere, não têm personalidade. Entes despersonalizados, mas são dotados de capacidade de direito. Por derrogação da lei, eles podem titularizar, eles podem adquirir e titularizar alguns direitos relacionados à sua própria natureza. Então, vejam, capacidade de direito, aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. E aí você precisa anotar: toda pessoa tem capacidade de direito. Tá? Artigo 1º do Código Civil. Importantíssimo, inclusive, para fazer a diferença com a capacidade de fato. Toda pessoa é dotada de capacidade de direito, independente da idade, independente da condição psíquica, da capacidade cognitiva, toda pessoa é dotada de capacidade de direito. O que significa dizer que, quando nós falamos em incapazes, nós não estamos nos referindo a essa espécie de capacidade, e sim a capacidade de fato. Então, próximo ponto, capacidade de fato. O que é a capacidade de fato? Palavrinha-chave para entendê-la: exercício. A capacidade de fato é a capacidade ou a aptidão para exercer de forma autônoma, de forma pessoal, os atos da vida civil. Aptidão para exercer os meus próprios direitos. Por ser dotado de personalidade e, consequentemente, por ser dotado de capacidade de direito, qualquer pessoa pode ser titular de direitos e deveres na ordem civil, mas nem todas podem exercê-los, por faltar-lhes capacidade de fato. A capacidade de fato, por isso também chamada de capacidade de exercício, é a aptidão para exercer de forma autônoma e pessoal os atos da vida civil. Portanto, essa capacidade de fato, ela é progressiva. Nem toda pessoa tem. Nem toda pessoa tem. Enquanto toda pessoa, por força do artigo 1º do Código Civil, tem capacidade de direito, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Por quê? Porque ela é gradual. Nós temos aqui absolutamente incapazes, nós temos relativamente incapazes. E quando o indivíduo não é incapaz de fato, nós o chamaremos de plenamente capaz. Por quê? Porque ele é dotado tanto de capacidade de direito, quanto de capacidade de fato. Então, plenamente capaz. Tá? Portanto, bastante atenção com a distinção desses três institutos, que, embora, por enquanto, teórico, são fundamentais, e vez em quando cobrados em concursos públicos, já foi também cobrado pela OAB, antes da FGV, depois da FGV, vale a pena tomar esse cuidado, principalmente com a distinção entre capacidade de direito e de fato. Tá? Não caia na pegadinha, por exemplo, de que o menor de 16 anos não tem capacidade de direito. Ele tem. Capacidade de direito, ele tem. O que lhe falta é capacidade de fato. Então, importante distinção entre as duas espécies. Aí veja como é que isso aqui já caiu em prova de concurso. O pessoal aqui da frente, que estão olhando na TV de trás. Assinale a opção correta acerca das pessoas naturais e jurídicas. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire plena capacidade civil por meio da emancipação, voltando à condição de incapaz se, 1 ano após o casamento, sobrevier a separação judicial. Tá? Errado. Errado não pelo início, pela parte final. De fato, casamento é uma das hipóteses de emancipação, nós já veremos na lei, artigo 5º. Só que veremos que a emancipação é irrevogável e irretratável. Então, eventual divórcio antes de completar 18 não implica em retorno à incapacidade. Atenção, entretanto, porque se o casamento for anulado, aí volta. Aí volta.
né? Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Admite-se sim, a gente vai ver daqui a pouco. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Tá? Essa aqui é a alternativa correta. Muito embora nós veremos, existem 3 teorias sobre o início da personalidade. Mas em questões objetivas, se cair início da personalidade, você vai marcar que é o nascimento com vida, porque assim diz o artigo 2º do Código Civil. Tá? Então, a personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Errado. A personalidade da pessoa jurídica começa da inscrição do ato junto ao respectivo cartório. Tá? Se me falha a memória, alguém confere aí depois, artigo 45 do Código Civil, né, vai falar sobre o início da PJ. Pessoa é todo ente físico ou moral suscetível de direitos e obrigações, sendo, portanto, sujeito de direitos. Perfeito, isso aqui é um texto, inclusive, da Maria Helena. Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando os dispositivos do Código Civil, relativos à pessoa natural e jurídica, assinale a opção correta. A capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. Certo ou errado? Por quê? Capacidade de exercício não está relacionada a ser ou não sujeito de direito, e sim a exercê-los de forma autônoma, capacidade de fato. A capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Jogo de palavra interessantíssimo, né? Mas está correto. A capacidade, presta atenção, a capacidade de exercício ou de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito. É óbvio. Né? Toda pessoa é capaz de direitos. Então, eu só vou falar em capacidade de fato se primeiro aquele indivíduo ter capacidade de direito. Né? Entretanto, a capacidade de direito pode subsistir sem aquela. Perfeito. 12 anos de idade, tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato. Né? Toda pessoa, por isso da frase, toda pessoa é capaz de direito. Nem toda pessoa é capaz de fato. Né? Por isso da palavra. A incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. Pode, nós veremos, representação ou assistência. O estado político da pessoa natural indica sua situação em relação ao matrimônio, parentesco consanguíneo por afinidade. Nada a ver. Estado político a gente estuda lá em constitucional. Né? Totalmente fora da nossa matéria. Acerca das pessoas naturais e jurídicas, julgue o item que se segue. Eu falei, eu peguei algumas de outras provas, de vez em quando pode ser que caia na sua. Devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos de idade não são considerados sujeitos de direitos e de obrigações. Errado, porque tem personalidade e tem capacidade de direito. Capacidade de exercício está relacionada ao exercício autônomo dos próprios direitos e deveres. Perfeito. Como disse, 3 teorias tratam acerca do início da personalidade. Teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicional. Se na sua prova cair sobre início da personalidade, você vai adotar a teoria natalista. Concorde ou não? Né? Depois que você passar, aí você discute. Né? Mas, por enquanto, adota ela se cair sobre o início da personalidade. Porque é o que o artigo 2º diz, ipsis literis. Né? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Tá? Mas, por conta da parte final, surge ali a teoria concepcionista, porque o próprio legislador, o mesmo legislador que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, me diz também que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. O que é uma contradição terrível. Porque se personalidade é aptidão para ser titular de direitos e deveres, como é que alguém que ainda não nasceu, né, teria direitos a serem protegidos? Por isso que jurisprudencialmente adotamos a teoria concepcionista. Qual a relevância
dela para você que vai fazer uma prova. Tá? Muito embora, se cair na sua prova, quando começa a personalidade, você vai dizer que é do nascimento com vida, por conta do texto da lei, você precisa saber que o nascituro é titular de muitos direitos. Recebe uma proteção extremamente específica por parte da jurisdição, ou da jurisprudência. Né? Okay? Nascituro, que é o ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. Conforme destaquei. Quais são os principais direitos do nascituro que talvez caia aí na sua prova? Primeiro, o nascituro é titular de direitos da personalidade. Um contrassenso ainda maior dizer que começa do nascimento com vida. Né? Porque ainda não nasceu, e eu também não posso dizer que ele é um ente despersonalizado, porque os direitos que ele titulariza é exatamente direito da personalidade. Então tem direito à vida, integridade física, moral, etc. Direito à proteção pré-natal, direito a alimentos gravídicos, é considerado herdeiro, como nós veremos na última aula de civil, artigo 1798, o legislador vai dizer, legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou concebidas. Então, o nascituro ele é herdeiro legítimo. Pode ser beneficiado por testamento, pode ser beneficiado por doação e, conforme informativo do STJ, se a mulher gestante em acidente de trânsito tem ali um aborto, perde o bebê, faz jus à indenização do DPVAT. Se o meu cachorro, o Tobias, morrer no carro comigo, né, eu não tenho direito. Né? Se numa batida de carro o Tobias morre, eu não tenho direito a DPVAT. Né? Mas se a minha esposa não está grávida ainda, né, está lá na pressão, assim, não, tem muito cursinho ainda para ministrar. Né? Como é que eu vou ministrar curso sábado, essa hora, né? Mas voltando, até perdi. Se ela perdeu o bebê no acidente de trânsito, tem direito a DPVAT. Mais uma razão porque jurisprudencialmente consideramos que a personalidade começa da concepção. Mas como primeira fase cai letra da lei, repito, artigo 2º. Tá? Artigo 2º. Aí um detalhe muito importante aqui, notadamente sobre testamento e doação, eu tenho certeza absoluta que todos vocês estudaram ao longo da faculdade Direito Civil com o livro da Maria Helena, né? Que é o preferido de todos, só que não. Né? Mas ela é importantíssima, porque quase tudo da Maria Helena Diniz é majoritário. Então, em relação a testamento e doação, importante observar, eu posso fazer um testamento em benefício do nascituro. Posso fazer uma doação em benefício do nascituro. O nascituro é herdeiro legítimo, só que ele não pode ser proprietário. Tá? Por uma tese da própria Maria Helena Diniz, que vai dividir a personalidade em duas. Mais uma vez, se a questão foi início da personalidade, não tem discussão. Nascido com vida. Agora, se começar a falar sobre direitos do nascituro, aí você precisa dividir a sua mente em duas personalidades. Tá? A Maria Helena Diniz vai dizer que a personalidade jurídica, tá? Isso aqui cai demais em prova, personalidade jurídica se divide em duas. Personalidade formal e personalidade material. E personalidade material. E aí, nessa análise, nós temos o quê? Que o nascituro, ele é dotado de personalidade formal. O que significa que ele tem a aptidão para ser titular de direitos extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais. Ele não é, contudo, dotado de personalidade material. Portanto, ele não pode ser titular de direitos patrimoniais. Tá? Mais uma vez, isso aqui se na sua prova cair sobre o nascituro. Sobre o nascituro. Aí você vai dividir na sua mente a personalidade. Personalidade formal, aptidão para ser titular de direitos extrapatrimoniais. Personalidade material,
aptidão para ser titular de direitos patrimoniais. Qual que é a importância disso aqui? Muito embora eu possa fazer um testamento em benefício do nascituro, muito embora possa fazer uma doação em benefício do nascituro, muito embora o nascituro seja herdeiro legítimo, ele só se tornará proprietário daquilo que lhe foi doado, daquilo que lhe foi testado, ou da herança legítima em razão da morte do autor da herança, se nascer com vida. Se nascer com vida. Por isso que nós vamos afirmar que, muito embora ele possa receber, ser beneficiado por doação, por testamento, muito embora seja herdeiro legítimo, a aquisição material dos efeitos deste direito é condicional. Por que condicional? Porque você sabe, e a gente vai falar, se não hoje, na live, em direito, condição significa evento futuro incerto. Então ele já é beneficiário da doação, do testamento, ele já é o herdeiro legítimo, só que o efeito desse direito está subordinado a evento futuro incerto. Portanto, é condicional. Qual é esse evento futuro incerto? Nascer com vida. Porque na hora que ele nascer com vida, ele adquire a personalidade material. Tá? Okay? A terceira teoria da personalidade condicional não é adotada, tá, pelo nosso direito, mas ela influenciou a jurisprudência e a doutrina a enxergar isso aqui. Ó, tá? Pela teoria da personalidade condicional, já vai aparecer ali, Washington de Barros, que é o idealizador dela, enxerga que o nascituro é uma pessoa sob condição. Mas se ele fosse uma pessoa sob condição, ele não teria como proteger os direitos antes de nascer. E nós temos vários exemplos tribunais afora, disso acontecendo. Por exemplo, o caso do Rafinha Bastos. Rafinha Bastos e Vanessa Camargo. Tá? O juiz condenou o Rafinha Bastos a indenizar Vanessa Camargo, marido e nascituro. Detalhe, o nascituro foi parte do processo. Tá? Foi autor da demanda, figurou como autor da demanda. Então eu não posso dizer que ele é uma pessoa condicional, embora essa reflexão tenha nos levado a enxergar dessa forma. Tá? Aí apenas, por ser um pouquinho preciosista mesmo, vale a pena lembrar que o que define o nascimento com vida é respiração. Respiração. Respirou, nasceu. Tá? Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Saúde vai dizer isso. Né? Nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do produto da concepção, quando, após separação, respire e tenha batimentos cardíacos. Então, o que vai definir o nascimento com vida é a atividade cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. Que significa dizer que não existe prazo mínimo de vida, como é na Espanha, não é necessário que o médico afirme a vida ser viável. Portanto, ainda que nós saibamos, por força do direito penal, que é lícito o aborto do feto anencéfalo, se não ocorreu o aborto, e nascer, respirar, nasceu vivo. Nasceu vivo. Porque não me interessa se ele é viável ou não. Respirou, nasceu vivo. E não é necessário o corte do cordão umbilical. Tá? Nada mais do que a respiração. Ok? Perfeito. Como eu tinha falado sobre capacidade de fato, que é a aptidão para exercer os direitos de forma autônoma, vocês todos que vão fazer essa prova agora, estudaram pessoas e bens antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, o que vocês estudaram lá no segundo semestre de Direito, terceiro semestre de Direito, está absolutamente errado hoje. Absolutamente errado hoje. Tá? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei do finalzinho de 2015, mudou totalmente a teoria da incapacidade. Totalmente. Tá? Você provavelmente aprendeu lá que era absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, aquele que por enfermidade mental, né, por causa permanente, não poderia manifestar a vontade, etc. Nada disso. Nós temos uma nova teoria da incapacidade no artigo 3º e 4º do Código Civil. Tá?
pós-estatuto da pessoa com deficiência, o artigo que vocês aprenderam dessa forma aqui, ó, tá? O antigo artigo 3º, se tornou em apenas um caput. No novo artigo 3º, pós-estatuto da pessoa com deficiência, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, ponto final. Tá? São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Só. Tá? A banca vai fazer de tudo para você encontrar ali algum outro absolutamente incapaz. Vai falar que o sujeito está em coma, vai falar que o sujeito tem uma enfermidade mental gravíssima. Tudo para te levar a erro. Balela. Menor de 16 anos. Ponto final. Tá? Só é absolutamente incapaz os menores de 16 anos. E o artigo 4º, que é o artigo que identifica para nós as causas de incapacidade relativa, também mudou. Também mudou e tem que ter muito cuidado com ele. Porque antigamente o artigo 4º dizia ali para nós, ó, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Antigo artigo 4º. Os maiores 16, menores 18, os ébrios habituais, viciados em tóxico, os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, e os pródigos. A grande finalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o objetivo primordial dessa lei, foi acabar com o preconceito de que alguém será incapaz pelo simples fato de ser portador de alguma deficiência. Por isso é que expressões como essa, já era. Tá? Que tem sido uma outra pegadinha. Eles vão tentar te levar a concluir que alguém é incapaz por ser deficiente. Só isso não. Só isso não. Se esta for a única informação que você tem, presuma pela capacidade. Tá? Então, se, por exemplo, na sua prova cai lá, o casamento do enfermo mental é, : nulo, anulável, inexistente, válido, você vai marcar válido. Por quê? Porque a única informação que você tem é de que ele é enfermo mental. Ponto. Não tem mais nenhuma. Ninguém será incapaz só por conta disso. Tá? Inclusive, é um detalhe lá, direito de família. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos 2 causas de nulidade do casamento. Aquele que se casasse em inobservância de alguma das causas impeditivas, do artigo 1521, ou o enfermo mental, desse jeito. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, caiu o outro inciso. Agora só será nulo o casamento por afronta à causa impeditiva. Ok? Tá, carro ATP 5521, Palio. Ok? Então, bastante atenção com esse tipo de expressão. Como é que ficou o novo artigo 4º pós-estatuto da pessoa com deficiência? E olha lá, ó. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade, não fala mais em deficiência, né? E os pródigos. Cuidado que pode cair lá, que o sujeito tem uma enfermidade mental gravíssima, e aí vai desenrolando, aparece lá no meio a expressão. E por conta disso, ele não tem aptidão para exercer os atos da vida civil. E por conta disso, por uma causa transitória ou permanente, ele não pode exprimir a sua vontade. Aí ele é incapaz, não por conta da deficiência, mas porque não pode manifestar a vontade. Tá? Então, cuidado com esse detalhe. Se a única informação que você tiver for enfermidade, ele é capaz, ponto. Agora, cuidado porque às vezes depois da deficiência, depois da enfermidade, vem a informação de que ele não pode manifestar a vontade, por causa permanente ou transitória. Aí ele é relativamente incapaz. Tá? Por se enquadrar aqui, não pela deficiência, mas por conta do inciso 3º. Perfeito? O absolutamente incapaz pode celebrar negócios jurídicos, desde que representados. Veja,
Incapaz é aquele que não tem aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Nada impede de exercer os atos da vida civil mediante suprimento. Então, quais são os suprimentos que nós temos? Se o indivíduo é absolutamente incapaz, representação. Se o indivíduo é relativamente incapaz, assistência. Se o absolutamente incapaz realizar um negócio jurídico sem representação, ele é nulo. Nulo. Artigo 166, inciso 1º. Se o relativamente incapaz realizar um negócio jurídico sem assistência, ele é anulável. Muito cuidado com isso também. Absolutamente incapaz pode celebrar negócio mediante representação. Se não tiver, nulidade. Nulidade. Relativamente incapaz pode celebrar negócios jurídicos mediante assistência. Se não tiver, anulabilidade. Anulabilidade, consequência é outra. A gente já vai falar sobre as diferenças entre elas. Veja lá a lei, porque tem gente bocejando na minha aula. Cadeira. Só porque é a única matéria boa do dia civil. Porque vocês tiveram o quê? Processo do trabalho hoje, né? Trabalho material. Trabalho, mas lá ela é excepcional, mas penal é um saco. Então, né? Aí depois administrativo. Né? Então, a respeito da lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas, dos negócios jurídicos, da prescrição, prova do fato jurídico, julgue o item seguinte. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz, porque não pode exprimir sua vontade. Certo ou errado? É para falar com convicção, né? Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz, porque não pode exprimir sua vontade. Acabamos de falar, absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Só, único critério, etário. Só será incapaz o menor de 16 anos. Só. O único critério que define a incapacidade absoluta é o etário, idade. Aí teve um aluno que me respondeu, está errado, evidente. Aí teve um aluno, professor, mas ele poderia ser menor de 16, né? Também, né? Assim, então tá, faz o recurso e coloca isso como fundamento no seu recurso. Né? E aí outro detalhe, tá? Nesse caso aqui, nós não temos nem condições de falar em relativa incapacidade, porque não trouxe lá a expressãozinha-chave, não pode manifestar a vontade. Tá? E aí ele falou assim, professor, mas poderia ser menor de 16, então você está presumindo isso? Entenda o seguinte, presumir é pela capacidade. Se você se vê diante de uma situação ali que não tem informações, a presunção é pela capacidade. Então você vai presumir que ele é maior de 18, tá? E não que poderia ser menor de 16. Né? Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil. Agora, errado. Onde que vocês estão? 16 anos, pessoal, 16 anos. São considerados absolutamente incapazes a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade. Não falou nada de idade. Absolutamente incapaz, menor de 16. Só. Nesse caso, ele é relativamente incapaz. Inciso 3º. Aqui, ó, causa permanente. Aquele que, por causa permanente, não puder manifestar a vontade. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Que bom, né? Puxa vida, né? Mas aqui tem uma pegadinha magnífica. Tá? Já vi cair em prova, assim, criança é absolutamente incapaz, adolescente é relativamente incapaz. Ponto. Certo ou errado? Errado. Tá? Porque quem me traz a diferença entre criança e adolescente é o ECA. E aí ele fala até 12 anos. Né? Então, embora toda criança seja absolutamente incapaz, nem todo adolescente é relativamente incapaz.
né? Porque pode ter ali entre 12 e 16. Tá? Então, cuidado com esse detalhe. A pessoa maior de 18 anos, que em decorrência de lesão causada em acidente, entre em estado de coma e por isso fique transitoriamente impedida de exprimir sua vontade, será considerada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Afinal, que alívio, né? Agora, OAB, tá? Se não me engano, 22º exame. Tá? Um dos primeiros depois da lei. Olha lá, André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva a vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros que não precisava. Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve pleitear. Alternativa A, a nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. A nulidade do negócio por causa transitória impeditiva da expressão da vontade. Anulação do negócio por causa transitória impeditiva da expressão da vontade. Anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente da enfermidade ou deficiência mental. C, né? C. Aqueles que não estudaram nada erraram muito essa questão. Mas alguns que tinham estudado, ainda assim erraram, na época, tá? Por conta disso aqui. Ó. Olha a letra D. A anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente da enfermidade ou deficiência mental. Tá? O indivíduo lembrou direitinho. Por relativa incapacidade é anulabilidade. Perfeito. Só que manteve o preconceito de alguém ser incapaz por ser deficiente. Aqui está a questão. De fato, ele é relativamente incapaz. De fato, o negócio é anulável, mas não por conta da enfermidade ou deficiência. Por conta de causa transitória impeditiva da manifestação de vontade. Inciso 3º do artigo 4º do Código Civil. Ok? Perfeito. Quando cessa a incapacidade? Quando a causa que lhe motivou é extinta. Então, se o critério é etário, assim que o indivíduo completa a maioridade. Se o critério é psicológico, no caso dos outros incisos, os outros 3 incisos do artigo 4º, quando eu levanto a sentença que declarou a relativa incapacidade. Porque, veja bem, quando eu falo em critério etário, o indivíduo ele é incapaz, deixa de ser incapaz automaticamente. Agora, os outros 3 incisos do artigo 4º, que é pródigo, ébrio habitual, viciado em tóxico e aquele que por causa permanente ou transitória não manifesta vontade, esses aí são declarados por sentença. Então, quando a sentença for levantada por outra decisão judicial. Agora, é possível que o indivíduo, antes mesmo de completar a maioridade, adquira a plena capacidade civil, através da emancipação. Beleza, professor? Isso aqui a gente está careca de saber. Ok, só que tem 3 espécies de emancipação, que é o que eu quero chamar a atenção dos senhores. De fato, a gente sabe, não precisava nem fazer direito para saber disso, que o indivíduo, sendo emancipado, torna-se absolutamente capaz antes, para os atos da vida civil, antes de atingir maioridade. Só que tem 3 espécies de emancipação. Emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. Emancipação voluntária é aquela prestada pelos pais. Pelos pais. Ambos os pais. Ou um deles na falta do outro. E a falta aqui, sentido técnico da palavra, morto ou ausente. Ou aquele que perdeu o poder familiar, por sentença, né? Então não é o caso do indivíduo que divorciou e o pai paga lá a pensão, tudo bem, mas o pai é ausente, né? Então a mãe sozinha consegue emancipar. Não, não consegue. Tá? Ambos os pais, ou um na falta do outro, e por falta, entenda, morte, ausência no sentido técnico, né? Pessoa em local incerto não sabido, ou perda do poder familiar. Aí um só consegue fazer a emancipação. Emancipação que será realizada por escritura pública, tá?
Pessoal, escritura particular é dose, né? Cai lá e pode ser emancipado por escritura particular. Para. Por escritura pública, independentemente de homologação judicial. Então, emancipação voluntária, prestada por ambos os pais, ou um na falta do outro, mediante escritura pública, independente de homologação judicial. Pais. Pais. Porque se esse menor estiver sob tutela, tutor não pode emancipar voluntariamente. Por isso da expressão, pais. Pais. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Só por sentença. Então, se o tutor entende que aquele menor está apto à manifestação dos atos da vida civil, então terá que propor uma ação de emancipação, que é procedimento voluntário, o tutor vai ser ouvido e a emancipação se dará por sentença. É o que nós chamamos de emancipação judicial. A emancipação judicial, portanto, vai acontecer quando? Quando o menor estiver sob tutela ou quando houver conflito entre os pais. Um quer emancipar, o outro não quer. E, por fim, a emancipação legal. A emancipação legal ela acontece nas hipóteses, né, seguintes ali do inciso primeiro. Casamento, emprego público, a gente já vai ver. Tá? Mas veja lá, uma possível questão de prova. Tá? De fato, OAB cai muita letra da lei. Tá? Mas, penúltima prova, a FGV teve a coragem de cobrar informativo do STJ. Né, em direito civil. Então, a gente tem que passar por esses detalhes. Veja lá, se os pais forem divorciados, aquele que detiver a guarda poderá conceder emancipação sozinho? Não. Tá? Não poderá. Perfeito? Emancipação judicial, como disse, quando o menor estiver sob tutela, ou quando houver conflito de interesse entre os pais, e emancipação legal nas hipóteses do inciso 3º e seguintes do artigo 5º, parágrafo, artigo 2º, inciso 2º e seguintes do artigo 5º, parágrafo único. Casamento, exercício de emprego público efetivo, ainda que não consiga enxergar a hipótese de um menor, né, fazer um concurso público e, sendo aprovado, entrar no exercício. Né? Desconheço a exceção. Mas o legislador vai dizer que o exercício de emprego público efetivo emancipa. Aí cai lá na sua prova, estágio. Tá? Aí o sujeito tem coragem de marcar. Pela colação de grau em curso superior. Aí cai na sua prova, ensino médio. Não emancipa. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor tem economia própria. Economia própria. Emancipação também. Ok? Alguns destaques especiais. Embora emancipado, o menor continua protegido pelo ECA, tá? Porque aqui é a emancipação para os atos da vida civil, então ele continua recebendo a proteção do ECA. A emancipação ela é irrevogável, ela é irretratável, mas pode ser anulada. Anulada. Por isso que eu disse, de fato, se o menor for emancipado pelo casamento, divorciando, ele não volta a ser incapaz. Mas se o casamento for anulado, ele volta. Porque a emancipação ela é irrevogável, retratável, mas pode ser anulada. Né? Se o pai falar que emancipou o filho por coação. Coação é vício de vontade. Se eu consigo anular a emancipação, retorna a incapacidade. Então, cuidado com o detalhe. E os pais continuam a responder solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos emancipados. Porque entenda o seguinte, o Código Civil vai nos dizer que quando o incapaz comete um ilícito civil, os pais respondem. Ponto. Não o incapaz. Os pais respondem. Quando da emancipação, aí eu passo a ter a possibilidade de responsabilizar o menor emancipado. Mas os pais continuam respondendo solidariamente. Porque senão eu poderia me valer disso como fraude. Né? Vai lá, deixa o menor responder, ele não tem condição financeira nenhuma para arcar, mas os pais continuam respondendo solidariamente. Tá? Eles já não são os únicos responsáveis. Ok? E já lá, ó, prova da OAB também. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2002, ainda com 16, começou estágio voluntário em uma companhia local.
Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Quando que ele foi emancipado? Julho de 2013. Perfeito, tá? Alguns, na época, marcaram janeiro de 2013, tá? Porque ele foi morar com a namorada. 2 detalhes. Primeiro, o enunciado falou em namorada. Namoro não se confunde com união estável. Tá? E segundo, união estável não emancipa. Casamento emancipa. União estável não emancipa. Tá? Então, ainda que fosse união estável. Por isso, resposta correta, julho de 2013. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido: José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo necessária a homologação judicial, sendo desnecessária a homologação judicial. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial. José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. Alternativa correta? Aqui, ó. Os tutores. Os tutores de José. Tutor não pode emancipar por instrumento público, só judicial. Lembra, pais por instrumento público. Pais. Tutor, conflito entre os pais, judicial. Judicial. Por isso, a alternativa correta, letra A. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em um curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em um concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio, abrindo um restaurante. Assinale a alternativa que indica o momento em que se deu a cessação da incapacidade de Gustavo. Matrimônio. Né? Ok? Tudo OAB. Tá? Aqui não coloquei de outros concursos, não. Tudo OAB. Ao ensejo da separação judicial de Carlos e Cláudia, o juiz determinou que a guarda do filho do casal, Mário, então com 16 anos, ficaria com o pai. Por considerar que o filho já tinha maturidade suficiente para dirigir sua pessoa e administrar seus bens, Carlos elaborou um instrumento particular de emancipação e o encaminhou para registro competente, sem que a mãe do menor tivesse conhecimento. Na hipótese, a emancipação é válida, pois cabe prioritariamente ao pai emancipar o filho. Tá bom. Cabe à mãe. A mãe obriga o pai e aí o pai emancipa também. Ali não tem a menor chance de ser certo. É válido, pois o pai... Não é válido. Né? É válida? Não, não é. Não é válida exclusivamente porque o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Não é válido porque, além do poder familiar dever ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, a emancipação voluntária somente pode ser materializada por instrumento público. Dois erros. Primeiro, ainda que tenha havido divórcio e o pai tenha ficado com a guarda, sozinho ele não consegue emancipar. Segundo, porque ele queria emancipar o filho por instrumento particular. Não dá. Ambos os pais por escritura pública. Ok? Perfeito. Agora, tudo que nasce, morre. Né? Então, fim da vida. Morte. 3 espécies de morte no direito. Exatamente. Na verdade, se eu considerar a doutrina, dá 4 espécies. Na doutrina, considerando doutrina, a gente encontraria 4 espécies. Por quê? Porque a doutrina entende que a indignidade e a deserdação é morte civil. Então, o indigno deserdado estaria civilmente morto para aquela sucessão em curso. Agora, na lei, nós encontramos 3 espécies de morte. Morte real, morte presumida sem decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência.
Três espécies, portanto. Morte real é a morte de corpo presente. O corpo está ali na frente, por laudo médico eu consigo atestar, o indivíduo está morto, pronto. Né? E a morte real abre a sucessão definitiva. Morte presumida é aquela quando não se tem corpo. Não se tem corpo. Então eu não consigo atestar a morte por perícia, por laudo médico, laudo técnico, eu não consigo. Por isso é que eu vou presumir. E essa morte presumida, ela pode ser com decretação de ausência ou sem decretação de ausência. Porque o legislador entendeu que existem situações em que, muito embora não tenha o corpo, é extremamente provável que a pessoa morreu. E eu não posso regular essas situações como aquela do indivíduo que simplesmente desapareceu e que não voltou mais. Né? No primeiro caso, é extremamente provável que ele esteja morto. Então eu não preciso primeiro declarar a ausência e submeter a família a um procedimento que é extremamente longo. Não, dá para declarar a morte direto. Ao contrário dessas outras situações. Então o legislador vai dizer, artigo 7º do Código Civil, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 2 incisos. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de morte, né? Mas o legislador, né? Zumbi, né? Ou se alguém desaparecido em campanha guerra, tá? Né? Ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Se bem que tem alguns desaparecendo aqui em campanha eleitoral também, né? Mas aqui é guerra. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após a morte. Portanto, quando eu falo em morte presumida sem decretação de ausência, eu tenho um prazozinho de 2 anos aqui, tá? Para a situação de guerra. Guerra. Desaparecido em guerra e não retornou até 2 anos após o término. Único prazo. Fora esse, não tem nenhum. O que o legislador vai chamar a nossa atenção é que a morte presumida sem decretação de ausência será decretada por sentença. E o juiz só pode decretar a morte presumida depois de encerradas as buscas. Então, encerradas as buscas, o interessado pode propor a demanda e o juiz, então, declarará a morte por sentença, marcando o juiz a data provável. Porque a gente sabe que tem muita importância saber quando morreu para efeito sucessório. Então, o juiz vai estabelecer ali a data do provável falecimento. Agora, quando o indivíduo estiver no LINS, local incerto e não sabido, o indivíduo saiu, desapareceu, nunca mais voltou, né? Foi comprar cigarro, não voltou mais. Local incerto, não sabido. Nesse caso, também é possível a decretação da morte, mas aí, antes, é necessário o procedimento de ausência. Por isso que, para as hipóteses do indivíduo desaparecido, que se encontra em local incerto e não sabido, a gente considera a possibilidade da morte presumida com prévia decretação de ausência. E aí, essa espécie aqui, ela é bem demorada. Porque nós temos um trâmite para a decretação de ausência que se divide em 3 fases. 3 fases para a decretação da morte com ausência. Quais são essas fases? Primeiro, curadoria dos bens do ausente. Segundo, sucessão provisória. Terceiro, sucessão definitiva. Então, a morte presumida com decretação de ausência acontecerá após 3 fases procedimentais. Curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória, sucessão definitiva. Desaparecido o indivíduo, independentemente do prazo, não tem 48 horas, não tem uma semana, independentemente do prazo, qualquer interessado ou o Ministério Público poderá requerer a declaração da ausência desse que desapareceu. E aí, nesse primeiro momento, o juiz vai decretar a ausência, arrecadar os bens e nomear curador. Então, qualquer interessado foi lá, propôs a demanda para a declaração da morte presumida com decretação de ausência. Primeiro ato do juiz, declara a ausência. Segundo, manda arrecadar os bens, identificar todos os bens do ausente. E nomeia um curador para administrá-los. Ponto.
Passados 1 ano ou 3 anos, aí qualquer dos interessados pode requerer a abertura da sucessão provisória. Tá? Com relação aos tutores, existe uma ordem, tá? Ou melhor dizendo, de curadores. Existe uma ordem preferencial. Primeiro, na linha de preferência, o cônjuge, por interpretação extensiva, CJF já disse várias vezes, companheiro também. Não havendo cônjuge nem companheiro, ou não querendo exercer a curatela, pais, não ascendentes, pais. Não havendo pais não querendo exercê-los, descendentes. E se nenhum descendente houver ou não quiser exercer a curatela, então nomeia-se um curador dativo. Isso você vai encontrar no artigo 22 do Código 25 e parágrafo. Tá? Parágrafo 1º. Ok. Artigo 25 vai falar que o cônjuge é o primeiro na linha de preferência, salvo se estiver separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos. Não havendo cônjuge, o restante que nós já identificamos. Ok? Como a FGV já pediu informativo, então não é demais dizer. A regra se estende à união estável. Tá? Informativo, enunciado 97. Então, o companheiro pode ser e é o primeiro na linha de preferência da curatela. Ok? Passado 1 ano, como eu disse, passado 1 ano ou 3 anos, passado 1 ano da tutela, da nomeação do tutor, ou 3 anos, 3 anos quando? Quando o indivíduo desapareceu, mas deixou um representante. Então, veja bem, se o indivíduo desapareceu e não deixou nenhum representante, nenhum procurador, nenhum mandatário, qualquer interessado pode requerer a declaração da ausência, o juiz vai declarar a ausência, arrecadar bens, nomear curador. 1 ano, aí é possível o requerimento da abertura da sucessão provisória. Se o indivíduo deixou procurador, 3 anos. Se ele resolveu desaparecer, mas deixou um procurador, o legislador aumenta um pouquinho, porque se ele resolveu deixar procurador, então talvez ele não esteja morto, né? Simplesmente desapareceu. Então sobe o prazo. Tá? 1 ano da arrecadação dos bens, nomeação do curador, ou 3 anos se houver deixado representante, qualquer dos interessados pode requerer a abertura da sucessão provisória. Perfeito. O que acontece na abertura da sucessão provisória? Na sucessão provisória, o juiz determinará a transmissão da posse dos bens do ausente aos seus sucessores. Você se lembra lá da aula, a gente não vai conseguir passar por isso, tá? Que em alguns casos é necessário prestar caução para entrar na posse, tem que integralizar os frutos, etc. Mas veja bem, se o sucessor provisório for um herdeiro necessário, ele não tem que prestar caução, ele não tem que integralizar frutos. Quem são os herdeiros necessários? Vamos lá, alguém pode falar, não tem problema não. E eu espero que fale, porque tem gente aqui que estudou sucessões comigo. Então, quem são os herdeiros necessários? Cônjuge. Aí detalhe, isso a gente já vê em sucessões, tá? Finalzinho, meio do ano passado, caiu 1790, então eu posso incluir aqui o companheiro também. Cônjuge, descendentes, mais quem? Ascendentes. E acabou, né? Acabou, né? Porque os colaterais são facultativos. Muito embora os colaterais sejam herdeiros legítimos, estejam lá identificados no 1829, eles são herdeiros facultativos. Quando a gente falar ali em sucessão, aí nós vamos incluir aqui os colaterais até 4º grau. Até 4º grau. E aí nós vamos dizer que esses aqui são herdeiros legítimos. Para de bocejar na minha aula.
Ainda faz barulho ainda, né? Herdeiros legítimos. E esses 3 aqui, ou esses 4 aqui, são necessários. São necessários. Os colaterais, muito embora sejam herdeiros legítimos, eles são facultativos. São facultativos. Então, esses aqui, frente à ausência, recebem a posse dos bens e não precisam prestar cauções. Tá? E nem integralizar frutos. Se os sucessores forem colaterais, aí eles vão ter que prestar caução e integralizar os frutos. Perfeito. Abriu a sucessão provisória. Regra: 10 anos depois, é possível qualquer dos interessados requerer a abertura da sucessão definitiva. Regra. E aí um detalhe: não são 10 anos do desaparecimento. São 10 anos do trânsito em julgado da decisão que abriu a sucessão provisória. O que significa dizer que, considerando o nosso judiciário, que é muito célere, pelo menos 11 anos, né? Pelo menos 11 anos, porque eu vou ter pelo menos 1 ano de curatela, de curadoria de bens. Desaparecido o indivíduo, não deu nem 48 horas, alguém requereu a abertura a declaração da ausência. Perfeito. 2 tempos. Declara a ausência. Nomeia curador. 1 ano, abre a sucessão provisória. 10 anos depois da abertura da sucessão provisória, é possível o requerimento da abertura da sucessão definitiva. Então, 10 anos da sucessão provisória, não do desaparecimento. Portanto, pelo menos 11 anos. Mas essa é a regra. Porque é possível a gente diminuir um pouquinho aqui esse prazo de 10 anos. Quando? Quando o desaparecido contar 80 anos de idade e há 5 anos não se houver notícia dele mais. Tá? Então, se aquele que desapareceu tem 80 anos de idade e há 5 não se tem notícia, eu posso requerer a abertura da sucessão definitiva imediatamente. Porque o legislador entendeu que se ele já tinha 80, é muito provável que esteja morto. Então, ele diminuiu um pouquinho o prazo. Cuidado, portanto, com a exceção. Regra 10 anos, excepcionalmente, se o indivíduo contava 80 anos, prazo cai para 5. Perfeito. Aberta a sucessão definitiva, agora sim nós transmitiremos aos sucessores, agora herdeiros, a propriedade dos bens do morto. Morto, 3 fases. Curadoria de bens, sucessão provisória. Nessa terceira fase, 10 anos depois do trânsito julgado da sentença que abriu a sucessão provisória, decreta-se a morte presumida. Por enquanto ele era só ausente. Decreta-se a morte presumida. E agora sim, transmite-se a propriedade dos bens do morto, presumivelmente, aos seus sucessores, né? Aos seus herdeiros. Perfeito? Ah, professor, mas e se o ausente voltar? Depende de quando ele voltou. Porque a gente não tem o corpo. E se ele voltar? Depende de quando ele voltou. Em qual das fases ele voltou? Se, declarada a ausência, o ausente retorna no primeiro ano, esse ano de curadoria, ou os 3 anos, se tiver deixado representante, a única coisa que acontece é que o ausente reassumirá a administração dos seus bens, porque foi a única coisa que ele perdeu. Por enquanto, o juiz só havia declarado a ausência, arrecadado os bens e colocado sob curatela. Se ele retorna nesse primeiro período, portanto, ele só vai reassumir a administração dos seus bens. Se, aberta a sucessão provisória, ele retornar nesses 10 anos aqui, de sucessão provisória, nesses 10 anos aqui, ele vai reassumir a posse dos seus bens. E aí o legislador vai nos dizer que ele terá direito, ausente que retornou aqui nesses 10 anos, aos bens tais como os deixou. Então, se ele retornar aqui nessa segunda fase, ele tem direito a reaver os bens, assim como os deixou. É evidente que isso aqui é muito direto para o que a gente vai fazer na prática. Porque esses sucessores são possuidores de boa fé.
E a gente sabe que o possuidor de boa fé só responde pelos danos que ele der causa. Então é óbvio que se nesse meio tempo aqui algum bem pereceu por caso fortuito, força maior, ele não vai ter direito à indenização, né? É claro. Só para aqueles que os sucessores deram causa. Agora, se passados 10 anos de sucessão provisória foi aberta a sucessão definitiva, aí fica mais legal. Por quê? Porque na hora que abriu a sucessão definitiva, eu começo a contar mais 10 anos. Eu começo a contar mais 10 anos. Veja, 1 ano de curadoria, ou 3, se deixou representante. Aberta a sucessão provisória, 10 anos. Aberta a sucessão definitiva, eu vou contar mais 10 anos. Por quê? Se depois de aberta a sucessão definitiva, o ausente retornar dentro em 10 anos, ele tem direito a reaver os bens no estado em que se encontram. Por isso que nós vamos afirmar que quando passar os 10 anos de sucessão provisória e abrir a sucessão definitiva, eu vou transmitir propriedade para os herdeiros. Só que essa propriedade é o quê, pessoal? Nesse primeiro momento, alguém responde, pelo amor de Deus. Nesse primeiro momento, a propriedade dos herdeiros é o quê? Resolúvel. Resolúvel, porque ela pode ser perdida. A propriedade é o principal direito real. E o direito real se caracteriza pela permanência, pela perpetuidade. Excepcionalmente, a propriedade pode ser resolúvel. Então, aberta aqui a sucessão definitiva, eu transmito a propriedade para os herdeiros. Mas essa propriedade, num primeiro momento, é uma propriedade resolúvel. Por quê? Porque se ele aparecer aqui dentro de mais 10 anos, ele tem direito de reaver os bens que ainda existem. Agora, passou esses 10 anos, aí se voltar, só tem direito a ser declarado vivo. Ponto. Né? Porque ele foi declarado morto. Não, mas vocês riem, mas teve uma turma que eu estava dando aula isso aqui. Aí, na hora que eu falei que quando ele retornar, depois dos 10 anos de sucessão definitiva, ele tem direito a ser declarado vivo, né? Aí uma aluna falou assim, não, professor, eu vi uma notícia de que o indivíduo retornou 20 e poucos anos depois e o judiciário se recusou a declará-lo vivo. Né? Aí ela trouxe, primeiro, a notícia era da Suíça. Então, mas o sujeito está lá, vivo, vou recusar a declarar vivo, faz sentido nenhum. Mas ele não tem direito mais a bens. Então percebam que, pelo menos 21 anos depois do desaparecimento, é que os herdeiros terão propriedade definitiva dos bens daquele que desapareceu. Ok? Perfeito. Ainda sobre morte, momento da morte também nos interessa. Por quê? Porque lá no Código Civil, artigo 8º, o legislador regula uma tal de comoriência. Primeiro, entenda o seguinte, a comoriência não é uma espécie de morte. As espécies de morte que nós temos é morte real, morte presumida sem ausência e morte presumida com ausência. A comoriência é uma presunção legal de morte simultânea. Para o caso de 2 pessoas que realmente morreram, mas morreram no mesmo evento, e eu não sei quem morreu primeiro. Exato, caiu um avião, todo mundo morreu ali, eu não consigo dizer quem foi que faleceu primeiro. Aí o legislador diz, então, nós vamos declará-los comorientes. O que significa isso? Morreram no mesmo instante. Aí quando eu explico isso aqui lá no 2º semestre, pessoal, grande coisa, porque qual que diferença dizer que o pai morreu primeiro, que o filho morreu primeiro? Né? Por que o legislador está perdendo tempo com isso? Ah, não foi possível, todo mundo morreu. Né? A esposa e mãe estão chorando, da mesma forma. Qual que é a importância disso? Sucessória. Sucessório. Por quê? Porque nós sabemos que o direito sucessório, a gente vai falar sobre isso também, ele é regido por um princípiozinho latino, um princípio francês, melhor dizendo, que é o droit de sésine. Droit de sésine, que estabelece que no exato momento da morte abre a sucessão. E a consequência da abertura da sucessão é a transmissão da propriedade da herança aos herdeiros. Então eu preciso saber quem morreu primeiro.
Por isso que o legislador me diz o seguinte: se não é possível identificar a ordem dos falecimentos, a presunção é de que morreram no mesmo instante. Para quê? Para frustrar a sesine. Porque eu tenho que morreu, abriu sucessão, transmite propriedade. Se eu coloco que eles morreram no mesmo segundo, um não chegou a herdar do outro. Que é a grande consequência da comoriência. Os comorientes não herdam reciprocamente. Os comorientes não herdam reciprocamente. Então, já que o colega citou o exemplo do avião que caiu, né? Imagino lá aquela situação da Chapecoense. O filho do Caio Júnior quase que foi com eles, né? Na época, falaram que o filho do Caio Júnior, que era o técnico, só não embarcou porque ele esqueceu o passaporte. Porque até a passagem estava comprada. Esqueceu o passaporte. É só imaginar, não era o caso, mas que o Caio Júnior era separado da esposa dele, divorciado, para ser mais preciso. Então, era divorciado da esposa. E ele tinha 2 filhos com essa esposa. 2 filhos com essa esposa, ex-esposa, né? Verdade? 2 filhos. Um tinha 12 anos, o outro tinha 10, tá? Porque sempre vai ter aquele que pergunta: mas e se ele tinha alguém ali de baixo? Não, não tinha. Tá? Não tinha. Eles não eram casados, tá? Não tinham. Só eles. Aí ele estava lá viajando com esse filho de avião. O avião caiu. Perfeito. O avião caiu. Como aconteceu ali no acidente, quando chegaram lá para resgatá-los, o pai realmente estava morto, o filho ainda vivo, e foi levado com vida para o hospital. No dia seguinte, ou no mesmo dia, acabou morrendo também. Aqui está claro que não houve comoriência. Para saber, o pai morreu primeiro. E quando ele morreu, ele tinha 2 filhos. Um recebeu 50% da herança, o outro recebeu 50% da herança. Quando, no outro dia, o filho 2 falece, ele já era proprietário de 50% da herança. E ele não tinha descendentes, não tinha cônjuge, mas tinha mãe viva. Então, 50% vai para ex. Não porque é ex dele, mas porque é mãe. Né? Ascendente de 1º grau. Agora, se quando chegaram lá já estava todo mundo morto, não consigo saber quem morreu primeiro, comoriência. Comorientes não herdam reciprocamente. Então, quando o A morreu, ele só tinha um filho, que herdou 100% da sua herança. Okay? Essa é a razão de nós falarmos sobre comoriência. Nesse sentido, veja lá, ó, Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre o seu paradeiro. Raul, que sempre foi um trabalhador exemplar, acumulara em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias, e ele havia se separado da sua esposa 4 anos antes, somente após uma semana, seus parentes e amigos deram por sua falta, e passaram a se preocupar com seu desaparecimento. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Para ser decretada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Como faz apenas uma semana que desapareceu, não pode ser declarada a ausência com a consequente nomeação de curador. Não tem prazo para começar. Não tem 48 horas, 10 dias, não tem. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Ah, vai, né? Sentido nenhum. Ainda que, de fato, eles só tivessem separado de fato, o legislador fala 2 anos. Ali eles já estavam separados há mais de 4. Né? A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassado 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. E aí? Falou alguma coisa sobre procurador? Não, né? Então é 1 ano. Se Raul contasse 85 anos e os parentes e amigos já não soubessem dele há 8, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. Alternativa correta. Aí quando dessa prova da OAB, né, eu falei, a alternativa correta era essa, eu estava corrigindo. Ah, professor, mas o senhor falou que era 80 anos e 5 anos do desaparecimento. Né?
Só que 85 é mais do que 80, né? E 8 anos é mais do que 5, né? Não, a gente só conta os casos, a gente não fala o nome. Joana e Alcindo, casados sob o regime da comunhão universal de bens, estavam a caminho de uma festa no litoral da Bahia, quando tiveram o carro atingido por um caminhão em alta velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme o laudo pericial realizado, não foi possível determinar se Joana morreu antes de Alcindo. Joana, que tinha 25 anos, deixou apenas um parente vivo, seu irmão Alfredo, enquanto Alcindo, que já tinha 59 anos, deixou 3 familiares vivos, seus primos Guilherme e José e seu sobrinho Anderson. Considerando que nenhum dos cônjuges elaborou o testamento, assinale a afirmativa correta. Tendo em vista a morte simultânea dos cônjuges, Alfredo receberá integralmente os bens de Joana. E a herança de Alcindo será dividida em partes iguais entre seus herdeiros necessários, Guilherme, José e Anderson. Verdadeiro ou falso? Falso. Primeiro, porque ninguém ali é herdeiro necessário. Todos ali são colaterais. Colaterais são herdeiros facultativos. Segundo, porque sobrinho tem preferência a primo, né? Então, se tem sobrinho, os primos não vão receber nada. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio, mas, como Joana e Alcindo eram casados em regime da comunhão universal de bens, o patrimônio total do casal será dividido em partes iguais e distribuído entre os seus herdeiros necessários. Alfredo, Guilherme, José e Anderson não são necessários. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio, e a herança de cada um dos falecidos será dividida entre seus respectivos herdeiros, razão pela qual Alfredo herdará integralmente os bens de Joana, enquanto Anderson herdará os bens de Alcindo. O Anderson é o sobrinho. Tá? Eu sei que vocês já esqueceram, então a alternativa correta. Né? Exatamente. Alfredo, irmão dela, fica com tudo. Anderson, sobrinho do Alcindo, fica com tudo dele. Okay? Julga assertiva o reconhecimento da morte presumida quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe de declaração da ausência. Verdadeiro. Ana desapareceu. Após declarar encerradas buscas, em depoimento à polícia, seu marido afirmou que matou a mulher e deu seu corpo aos cães. Neste caso, é correto afirmar: Ana teve morte presumida sem necessidade de decretação de ausência. O marido confessou que matou ela e não vai encontrar o corpo porque deu para os cães. É bem provável que ela esteja morta, né? Afinal, ele confessou o crime. Então, eu não vou decretar ausência. Em grave acidente aéreo, Túlio desapareceu nos escombros, sendo que, após o encerramento das buscas, seu corpo não foi encontrado. Bia, sua única filha e herdeira legítima, poderá requerer ao juiz a declaração de ausência do pai, o reconhecimento da comoriência do pai, o reconhecimento da comutação do pai, a declaração da morte presumida do pai. Declaração da morte. Né? Não preciso declarar ausência, porque em grave acidente aéreo. É extremamente provável que esteja morto. A declaração de ausência é condição eficiente ao recebimento da indenização de seguro de vida da pessoa desaparecida. Ah, você não falou disso. Tá? Errado. Veja bem, a morte é condição para o recebimento da indenização securitária. Então já tem recursos especiais vários ali no sentido de que se a morte for presumida com decretação de ausência, beneficiário, você vai ter que esperar pelo menos 11 anos. Porque a decretação da ausência não será suficiente para receber o benefício securitário. E sim a decretação da morte, respeitando as fases. Como eu sei que vai demorar pelo menos 11 anos, né, é o tempo para receber o seguro. Tá? Errado, e aí é uma questão jurisprudencial. Essa aqui, questão interessantíssima, caiu na magistratura do Rio Grande do Sul. Quem me tem no Instagram, eu já até postei uma vez essa questão aqui. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente automobilístico. José faleceu no acidente. Maria foi levada com vida ao hospital e o filho que estava em seu ventre faleceu alguns minutos após o nascimento, tendo respirado. Na manhã seguinte, Maria também faleceu.
em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. José e Maria não tinham outros filhos. O casal tinha uma fortuna de 50 milhões de reais. Se é para sucessão, a gente mexe com grana, né? Em aplicações financeiras, numa conta conjunta, valores acumulados exclusivamente durante o período do casamento sob regime de bens, legal de bens, comunhão parcial. Os pais de José, Josefa e João, e os pais de Maria, Ana e Paulo, ingressaram em juízo, postulando seus direitos hereditários. Assinale a alternativa correta. Tá? Aí ele traz as alternativas, mas eu não preciso nem olhar a alternativa, porque a gente sabe fazer partilha, né? Os três estavam no carro. José morreu no acidente. Maria foi levada com vida para o hospital. O bebê nasceu com vida. Se nasceu com vida, eu tinha colocado aqui, adquiriu personalidade material, tornou-se proprietário da herança. Como eles eram casados na comunhão parcial, então dos 50 milhões, 25, meia ação da Maria. E os outros 25, herança do bebê que nasceu com vida. Logo depois, o bebê que havia nascido com vida faleceu. Evidentemente, ele não tinha descendente, não tinha cônjuge, mas a mãe estava viva. Os 25% para Maria. Maria morreu. Os 50% para Maria, né? Então ficou com 100%. Maria morreu. Não tinha descendentes, o marido já falecido, mas os seus pais estavam vivos. Então, tudo para os pais da Maria. Por quê? Porque sogro não herda, né? Já não basta ser parente, quer herdar ainda. Não dá certo, né? Aí veja lá, os pais de Maria têm direito a 75% do valor da herança e os pais de José o restante. Não. Os pais de José têm direito a 75% do valor da herança e os pais de Maria o restante. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de José, nada cabendo aos pais de Maria. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de Maria, nada cabendo aos pais de José. Perfeitamente. Okay? Por quê? Porque não teve comoriência. Não teve comoriência. José morreu, meia ação, herança do bebê que nasceu com vida. Bebê morreu, não tinha descendente, nem cônjuge, tudo para a mãe. Maria morreu, não tem descendentes, não tem marido, mas os pais estão vivos. Né? Então, devia ter torcido para a Nora morrer um pouquinho antes. Né? Se tivesse morrido no acidente, né? Até para morrer... mas ela já ia morrer mesmo, né? Poxa, custava morrer antes. Beleza, ainda tem tempo. Fato jurídico, pessoal. Cerrou pessoas. Fato jurídico. Primeiro, o que é fato jurídico? Fato jurídico, todas as doutrinas vão nos dizer, é o acontecimento relevante para o direito. O fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Costumo dizer que esse conceito não explica nada, né? Porque fato, sinônimo de acontecimento, e se é jurídico, me remete para direito, né? Então, dizer que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito não explica muita coisa. Eu preciso saber o que faz de um acontecimento relevante para o direito. A sua aptidão para criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos. Por isso nós afirmamos, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos. Se não tem nenhuma dessas aptidões, então o fato será chamado de ajurídico, material ou social. São os três nomes que nós damos para os fatos não jurídicos. Fato social, fato ajurídico, fato material. Um exemplo de fato ajurídico, noivado. Ou esponsais, como é o nome que a gente dá no direito. Tá? Os esponsais, ou o noivado, não tem relevância nenhuma para o direito. Nenhuma. Né? Quando, depois de 4 anos de namoro com a Gabriela, minha esposa, resolvi mudar para Cuiabá. E ela em São Paulo. E a gente já tinha passado 1 ano, eu morando na Cidade do Cabo, na África do Sul, e ela no Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, agora eu estou indo para Cuiabá, você continua em São Paulo. Não ia dar certo, eu pedi noivado. Né? Aí ela ficou super feliz. Né? Mal sabia que o noivado não tinha relevância nenhuma para o direito. Né? Ainda bem que ela fez letras, não direito. Mas, enfim,
Noivado não tem nenhuma relevância para o direito porque não tem aptidão para criar, modificar, transmitir, conservar esses direitos. Fato jurídico exige alguma dessas possibilidades. E aí nós classificamos o fato jurídico em várias espécies. Várias espécies. Primeiro, dividimos o fato jurídico, em sentido amplo, em duas espécies. Fato natural ou fato humano. O fato natural, cuidado, ele também é chamado de fato em sentido estrito. Tá? Então, não confunda. Fato jurídico lato sensu, fato jurídico em sentido amplo, que é a cabeça do gráfico, com fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito é o fato natural, aquele que não decorre diretamente da vontade humana. O fato natural se divide em ordinário e extraordinário. Fato stricto sensu ordinário é aquele que é corriqueiro, comum. Nascimento, maioridade, morte. E o fato extraordinário, mais incomum, aluvião, avulsão, tempestade, terremoto, né, tsunami. Que bom que vocês estão estudando, né? Ninguém está assistindo stand-up no YouTube, então. Né? Porque tem um famoso stand-up aí que ele fala tsunami, por isso que eu usei a expressão. Né? Porque alguém falou assim, o professor falou tsunami, isso tá de brincadeira, né? Não. Fato humano, também chamado de ato jurídico lato sensu, se divide em ato jurídico lícito e ato ilícito. Tá? Seria contraditório falar ato jurídico ilícito, né? Então, o ato jurídico se divide em ato jurídico lícito e ato ilícito. Nem coloquei ali, mas a gente sabe que o ato ilícito se divide em dois. Né? O ato ilícito se divide em dois. Ilícito civil, tá? E é ilícito daquela outra matériazinha, sem relevância para o direito. Né? Direito do bandido, alguma coisa assim. Né? Me foge a memória de vez em quando. Tamanha irrelevância. Mas não é uma pena você ter que estudar ela para a OAB. Podia ser só civil. Né? Nem vou perguntar aqui, porque eu sei que 90% da sala, né, escolheu civil para a segunda fase, com toda certeza. Né? Mas o ato jurídico lícito se divide em meramente lícito e negócio jurídico. E aí é que é o problema que alguns têm em diferenciar. O ato jurídico em sentido estrito, que é o ato jurídico meramente lícito, é aquele que decorre da vontade humana, afinal, a vontade humana entra aqui, né? Então, decorre da vontade humana. Se negócio quebrasse comigo, ia ficar bem... tem vontade humana, só que o ato jurídico em sentido estrito, a despeito da manifestação da vontade humana, os efeitos decorrem da lei. Então, nós vamos dizer que ele é ex lege. Tá? Tem vontade humana, porque afinal é ato jurídico, mas os efeitos decorrem da lei. Eu manifesto a minha vontade, mas não a delibero. É o exemplo do reconhecimento voluntário de paternidade. O indivíduo descobriu que a namorada está grávida, teve o filho, ele voluntariamente reconheceu a paternidade. Não tem como escolher pagar a pensão depois de 5 anos. Ao reconhecer voluntariamente a paternidade, ele faz ou não. Se não quiser, vai ter uma ação de reconhecimento coercitivo, né? Mas se reconhecer voluntariamente, os efeitos da filiação decorrem da lei. Ele não delibera, portanto. Ato jurídico em sentido estrito. Aceitação da herança, renúncia da herança, confissão, protesto de título cambial, emancipação. Não tem como eu emancipar para alguns atos e para outros não. Ou eu emancipo ou não emancipo meus filhos. Se emancipar, os efeitos da lei decorrente vêm da lei. Por isso, ex lege. Já os negócios jurídicos, além de manifestar a vontade, os agentes deliberam as consequências dele decorrentes. Portanto, o grande exemplo de negócio jurídico é o contrato. Contrato, testamento, casamento, né? Exemplos de negócios jurídicos. Tem alguns doutrinadores que identificam um outro aqui nesse gráfico. Alguns passam ele aqui, outros identificam ele aqui. Né? Aqui tem mais espaço, onde eu vou colocar.
que é o ato-fato. Ato-fato. Ato-fato jurídico. O que é esse ato-fato jurídico? O ato-fato jurídico, ele decorre da vontade humana. Mas o legislador despreza totalmente a intenção do agente. Portanto, ele decorre de uma vontade humana, mas a vontade ali manifestada é absolutamente relevante para fins jurídicos. Por exemplo, no contexto de ato-fato, eu não vou questionar a capacidade do agente. Vou, porque a intenção dele é relevante para o direito. E aí a gente vai citar como exemplos ali de ato-fato. Parece bobo, mas se não fosse assim, a gente ia gerar um colapso jurídico. Aquela criança que na escola compra merenda. Absolutamente incapaz. A mãe não vai lá para comprar com ele, representando-o. Se aquilo lá fosse um negócio jurídico, ele seria nulo. E aí ia ter um monte de gente ajuizando a ação declaratória de nulidade contra a escola. Né? Então é um ato-fato. Ato-fato. Decorre da vontade humana, mas a intenção ali manifestada não tem relevância para o direito. Né? Grande exemplo que a gente cita. Ali a explicação de ato-fato, explicação de ato meramente lícito, você vai ter também no seu material os exemplos de ato meramente lícitos, bem como o conceito de negócio jurídico. Sobre o negócio jurídico, todo negócio jurídico é analisado a partir de 3 planos, de 3 degraus. Tá? A famosa escada ponteana, porque foi Pontes de Miranda que desenvolveu a tese. Né? Todo negócio jurídico será analisado a partir de 3 planos. Plano da existência, validade e eficácia. Portanto, nulo não é sinônimo de inexistente, porque estão em planos distintos da análise. Tá? Nulo está relacionado à invalidação, segundo degrau. Tá? Portanto, cuidado, por exemplo, se na prova cair lá que o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação, é inexistente. Não é. É nulo. Nulo. Quais são os elementos de existência? Famoso VOAF. Elementos de existência do negócio jurídico. VOAF. Vontade, objeto, agente e forma. VOAF. Vontade, objeto, agente e forma. Aí foi assim que eu decorei, né? Tem gente que coloca favo, também pode, né? Tá no mesmo. Vontade, objeto, agente e forma. Mas eu quero que você entenda o seguinte: substantivos vazios. Substantivos vazios. Vontade, objeto, agente e forma. Vazio. Por quê? Porque a adjetivação acontece no segundo plano. Para que o negócio jurídico exista, eu preciso vontade e não me interessa se ela é livre de vícios. Para que o negócio exista, eu preciso do agente e não me interessa se ele é capaz ou não. Da mesma forma, preciso do objeto, não me interessa se é lícito, possível, determinado, determinável. Faz diferença. E preciso de forma, prescrito ou não, não interessa. Para que exista substantivos vazios. No segundo plano, o que a gente faz é exatamente adjetivar tais substantivos, qualificá-los. Por isso que, para que o negócio que existe seja válido, a vontade tem que ser livre de vícios. Não pode ter erro, coação, estado de perigo, lesão, tem que ser livre de vícios. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O agente, capaz. E a forma, prescrita ou não defesa em lei. Se falhar em alguma dessas adjetivações e outras regras expressamente previstas na lei, o negócio jurídico, então, será nulo ou anulável, que são os 2 graus que nós temos de invalidade. Por isso que eu não posso confundir nulo com inexistente. Já está no segundo plano. Aí o que acontece é que, existindo o negócio,
E sendo ele válido, normalmente ou naturalmente, esse negócio vai produzir seus efeitos, porque em regra os negócios jurídicos são simples. Se existem e são válidos, produzem efeitos. Excepcionalmente, é possível que nós tenhamos aqui algum elemento acidental. Elemento acidental. Bem aqui, ó, entre o plano da validade e o plano da eficácia. O negócio existe, é válido, mas entre ali é possível que exista um elemento acidental. Quais são os 3 elementos acidentais do negócio? Jogo rápido, qual é o tempo? Falta um. Encargo. Perfeito. Condição. Termo. E encargo. E encargo. Elementos de existência. Vontade, objeto, agente, forma. Elementos de validade. A vontade da existência tem que ser livre. O objeto da existência tem que ser lícito, possível, determinado, determinável. O agente da existência tem que ser capaz, a forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Existindo validamente, normalmente ele produz seus efeitos. Excepcionalmente, pode ser que exista algum elemento acidental. 3. Condição, termo, encargo. O que é condição? Já disse hoje. Evento, futuro, incerto. 3 palavras só. Porque aluno de direito gosta, né, de encher uma linguiça. Né? Aí quando dava aula de fato jurídico, colocava o que é condição. Aí tinha que colocar entre parênteses em 3 palavras. E colocava só uma linha para responder também. Né? Isso aí pede para fazer no verso. Condição, evento futuro incerto. Evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Encargo, ônus, dever. Geralmente existente em negócios jurídicos gratuitos. Tá? Não basta só essa diferença. Né? Por isso é que separei aqui um pouquinho só sobre os elementos acidentais. Tá? No seu material aí tem a identificação do plano da existência, do plano da validade. Só um detalhe que vale a pena ser destacado. O legislador coloca a forma como sendo um dos elementos. Mas eu preciso entender que o Código Civil adota o princípio da informalidade. Então, no artigo 107 do Código, a gente vai encontrar a disposição de que o negócio jurídico não depende de forma para a validade, exceto quando a lei assim exigir. Então, em algumas situações, o negócio será solene, por expressa determinação legal. Como no artigo 108. Alienação de imóvel que custe acima de 30 salários mínimos. Aí precisa de escritura pública para validade. Né? Quanto aos elementos acidentais, que é o que eu quero que você tenha um pouquinho mais de cuidado, condição é evento futuro incerto. Ela pode ser suspensiva quando impede os efeitos. Ou resolutiva, quando faz cessá-los. Em algumas situações, o negócio jurídico tem uma condição. Mas ele existe, é válido, produz efeito desde logo. Só que se a condição for implementada, para de produzir. Por exemplo, o contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda. De retrovenda. Né? Pode ser que o alienante, pode ser ou não, portanto, evento futuro incerto, que o alienante suscite essa cláusula de retrovenda. E aí o negócio para de produzir efeitos. Então, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Se a condição for suspensiva, grave isso, ela impede a aquisição do direito. Se a condição for suspensiva, ela impede a aquisição do direito. Por que desse destaque? Porque se nós estivermos diante de termo, que é evento futuro certo, o termo também pode ser inicial ou final. Só que o termo inicial não impede a aquisição do direito. Impede tão só o exercício do direito. Não impede a aquisição, impede o exercício. Isso aqui é muito óbvio. Eu contratei com algum de vocês um contrato de locação. E lá no nosso contrato tem
uma cláusula afirmando que produzirá efeitos a partir do dia 20 de novembro de 2018. Eu já sou locatário. Você já é locador, só que eu ainda não exerço. Então, o termo impede só o exercício. E o encargo, que é o ônus, não impede nem a aquisição e nem o exercício. Na verdade, se o encargo não for implementado, ele enseja revogação do negócio. Então, perceba, condição, evento futuro incerto, quando suspensivo, impede a aquisição do direito. Termo, evento futuro certo, quando inicial, impede apenas o exercício. Aquisição, não. E já o encargo não impede nem o exercício, nem a aquisição. Que diferença que faz na prática? Simples. O testamento, ele é naturalmente a termo, porque está subordinado a evento futuro certo, qual seja a morte. Embora não tenha data certa. Só que o testamento, ele pode ser condicional ou modal. Então, ele pode ser sob encargo. Modo é outro nome de encargo, tá? Ele pode ser condicional ou modal. Se eu faço um testamento para Maria Júlia, que está lá atrás, já quase dormindo. Você acha que eu não estou vendo? Né? Sob condição, o testamento ele já é naturalmente a termo, porque eu tenho que morrer para ele produzir efeitos. Então, ocorreu o evento futuro certo, morri. Maria Júlia ainda estava viva, só que o recebimento da herança que deixei para ela, ou do legado que deixei para ela, está subordinado a uma condição, o evento futuro incerto, qual seja ser aprovada num concurso de magistratura. Eu tenho certeza que vai acontecer em algum momento, mas não tinha acontecido ainda. Se ela falecer depois de mim, é óbvio, antes de implementada a condição, ela não se tornou minha herdeira. Ela não adquiriu o direito. Então, eu deixei para ela, via testamento, 25% do meu patrimônio, faleci, ela ainda não tinha sido aprovada no concurso da magistratura, continuou tentando, infelizmente, antes de ser aprovada, morreu. Os 25% que estavam reservados para ela não foram adquiridos. Portanto, eles voltam para mim e são distribuídos entre os meus herdeiros legítimos. Por quê? Porque a condição suspensiva impede a aquisição. Agora, se eu tivesse deixado um testamento modal, ou seja, deixei ele um testamento para ela, 25% do meu patrimônio, com o encargo de cuidar do Tobias, que é o meu cachorro. Eu não posso deixar para o Tobias, então eu deixei para ela, com o encargo de cuidar do Tobias. Se ela falecer, ela já era proprietária. Porque não impede nem a aquisição e nem o exercício. Então, a herança vai para os herdeiros legítimos dela, bem como o encargo de cuidar do Tobias. Mesmo que ainda não tivesse realizado o encargo, deixei um terreno para ela com o encargo de ali construir uma creche. Faleci, ela ainda viva, antes de construir a creche ela morre. Ela já era proprietária do terreno. Já era, porque o encargo não impede a aquisição. Então passa para os herdeiros dela, inclusive com o encargo de construir ali a creche. Exato, acompanha. Se a creche não for construída, enseja revogação. Revogação. Ok? Então, detalhe importantíssimo sobre condição, que você vai verificar no Código Civil, quando estiver lendo o material que eu produzi para você. Olha lá, ó. Condição, subordina os efeitos do negócio a evento futuro incerto, pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando suspensiva, impede a aquisição e o exercício. Termo, evento futuro certo, pode ser inicial, final. O termo não impede a aquisição, mas impede o exercício. Encargo, ônus, naturalmente posto em negócios jurídicos gratuitos. Não vou falar em inicial e final, vai fazer diferença. O encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Ok? Perfeito. Com relação à validade, se o negócio jurídico existente tiver algum problema no segundo degrau, no segundo plano, ele será nulo ou anulável.
Artigo 166 do Código Civil, que você vai ler com muita atenção na sua casa, vai nos trazer as hipóteses de nulidade. Nulidade absoluta. Artigo 166. Artigo 171 vai trazer as hipóteses de anulabilidade. Tá tudo no seu material e não deixe de ler o texto da lei, tem que ler. Artigo 166, nulidade absoluta. Artigo 171, anulabilidade. Tá? Cuidado, porque a anulabilidade, ela também é chamada de nulidade relativa. Então, cuidado com esse termo. Tá? Se falar só nulidade, falando da nulidade absoluta. Tá? Ou se falar nulidade absoluta, por óbvio. Se falar nulidade relativa, é sinônimo de anulabilidade. Tá? Atenção com relação aos detalhes. Artigo 171 vai nos trazer as hipóteses de anulabilidade. Quais são as diferenças? Porque nulo e anulável não são as mesmas coisas. Então você não pode usar como se sinônimos fossem. Né? E aqueles que foram meus alunos sabem disso. Falo várias vezes em sala. Né? Eu coloquei lá, o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz, sem representação, é. Aí eu não respondo anulável. Aí eu dou lá um X. Professor, mas eu só troquei nulo e anulável. Só. Né? Só isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A única semelhança é que são graus de invalidade. Nulo e anulável. Não acabei aqui. Nulo e anulável. Principais diferenças e a gente para. Tá? Primeiro, nulidade absoluta agride preceito de ordem pública. Ordem pública. Nulidade relativa, ou anulabilidade, agride preceito de ordem privada. Nulidade absoluta opera-se de pleno direito. Por isso é que a ação é ação declaratória de nulidade. Porque o negócio nulo sempre foi nulo e vai ser sempre nulo. O negócio jurídico anulável, o vício não se opera de pleno direito. Por isso que a ação anulatória não é declaratória. A ação anulatória é desconstitutiva. Você se lembra que eu tenho 3 espécies de ação com relação a esta classificação, né? Ação declaratória, ação constitutiva positiva ou negativa e ação condenatória. Então, quando eu estou diante de nulidade declaratória, anulabilidade desconstitutiva. A nulidade não convalesce com o tempo, não conserta com o tempo. A anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. Por conta de ser de ordem pública, a nulidade absoluta pode ser arguida por qualquer interessado e também pelo Ministério Público. A anulabilidade, por afrontar a norma de ordem privada, só pode ser arguido pelos interessados. Legitimidade, portanto, restrita. A nulidade absoluta pode ser reconhecida ex officio, porque agride preceito de ordem pública. Então, o juiz pode reconhecer de ofício a nulidade. A anulabilidade, não. Ordem privada tem que ser arguida pelas partes. A nulidade absoluta não admite confirmação. Nulidade relativa, sim. Se eu fiz um negócio jurídico com relativamente incapaz sem assistência, é possível que o assistente venha e confirme. Então, assim, eu conserto o negócio. A nulidade absoluta opera efeito erga omnes. Nulidade relativa opera efeitos inter parte. Por isso que só os interessados são legitimados para alegar. A nulidade absoluta, cuidado com isso, produz efeitos ex tunc. Retroativos, portanto. Anulabilidade, efeitos ex nunc. Ok?